com o brilho a nossa luz, a vossa luz. Esse início aqui, a gente se inspirou em uma fala do Haroldo Dutra Dias. E claro, quando a gente fala se inspirou, é porque a gente colocou mais alguma coisa, né, junto. Então, antes de iniciarmos a continuação do Evangelho miudinho de Mateus, vamos entender qual a relação que se estabelece entre o Sermão do Monte e as nossas dores cotidianas nesse mundo atual. Por isso que eu quis fazer tão rapidamente esse estudo. Terminamos o Sermão do Monte e já vamos fazer ele, porque está fresquinho na nossa memória o Sermão do Monte. Então, o Sermão da Montanha, ele é uma declaração de um espírito que dirige a evolução de nada a nada 20 bilhões de seres, que são os espíritos que estagiam, que evoluem no planeta Terra, ou seja, somos nós. É uma declaração de princípios de um Cristo planetário. Isso significa que a visão que Jesus tem da evolução e da dor não é a visão limitada e restrita que nós encarnados temos. Então, quando um espírito dessa envergadura se manifesta sobre o sofrimento humano, sobre a evolução humana, ele fala da perspectiva de alguém que já chegou no local onde nós aspiramos chegar. E dessa perspectiva, a dor precisa ser vista como uma das bênçãos, uma das dádivas da criação divina, porque ela nos faz ficar quites com as leis do Criador. Pois não podemos esquecer que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Ao lado do amor, a dor é uma grande mestre instrutora, porque ela educa, ela regenera, ela aprimora, purifica. Portanto, a dor faz um papel importantíssimo na nossa evolução espiritual. Não estou dizendo que ela é agradável, mas nada que é meritório, nada que é grandioso, aliás, nada que dá um resultado admirável é agradável. Por exemplo, um atleta para chegar a um nível de performance, o artista para apresentar uma obra que seja admirada mundialmente, um cientista para construir uma teoria que vai contar com o respeito da comunidade acadêmica, ele faz coisas desagradáveis. Ele vira à noite, ele acorda cedo, ele se esforça, ele testa. Thomas Edison, por exemplo, quantas tentativas e erros até chegar na sua descoberta. Muitas vezes, o espírito se tornou impermeável ao amor. E nesse caso, infelizmente, somente a dor aprimora, purifica, restaura, onde o amor não consegue penetrar. Só ela dá jeito, infelizmente. Assim, se é esta a questão, é preciso estarmos atentos. Onde não estamos deixando adentrar o amor em nós? E a dor tem também uma questão que é muito importante e não podemos perder de vista. A dor é um elemento que aumenta o desempenho. Por isso que o animal sofre. O animal não tem karma, ele não errou, ele não contraiu um débito, mas a dor força ele a passar para próximos patamares, a se superar. Então Jesus olha para tudo isso e faz aquela declaração do Sermão da Montanha quase que incompreensível para nós. Uma das coisas que é quase incompreensível: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Caramba! O que não conseguimos entender é que Jesus faz declarações no Sermão da Montanha, ele estabelece princípios, virtudes, também, gente, daqueles que já chegaram efetivamente no degrau dos misericordiosos, dos limpos de coração, dos pacificadores. Portanto, seres que já detêm virtudes que vigoram nos planetas ditosos dos mundos felizes. Ou seja, vocês lembram que eu falei que aquelas 4 primeiras bem-aventuranças é a minha relação com Deus. Daí tem a misericórdia, que eu chego no topo de entender o amor, e por isso que eu amo, e por isso que eu sei que eu sou amado. Aí depois, as outras bem-aventuranças
é a minha relação com todas as criaturas diante do amor que eu desenvolvi em mim. Agora, só que para eu chegar naquelas últimas bem-aventuranças, gente, o que a gente já constatou? Que não é com uma encarnação só que nós vamos conseguir isso. Que isso fique claro. Por isso, é preciso estar fresquinha a nossa fala, né, o que a gente estudou no Sermão da Montanha. Por quê? Porque nesses mundos eles cultivam certos princípios, por exemplo, o da bondade, da brandura, do respeito, da delicadeza, da doçura. A Terra, que é um mundo de prova e expiação, é ainda um mundo, parece, né, que é um mundo do esperto, do violento, do truque. O mundo ditoso não. O mundo ditoso, o mundo dos pacíficos e pacificadores, eles estão sempre construindo a paz, promovendo a paz e garantindo a paz. Na verdade, ainda que seja necessário a renúncia e o sacrifício, que foi o que nós vimos com Jesus. Ele mesmo veio e implantou o amor. Não mandou ninguém implantar o amor. Ele implantou o amor. Então, é lindo isso. Porque o Sermão da Montanha é o futuro da Terra. É como se o Cristo divisasse para nós, já mostrasse para nós o nosso futuro. E dissesse, eu sei do que eu estou falando com vocês, lá no Sermão do Monte. Vai demorar, não vai ser fácil, vai ser preciso muitas encarnações, mas sim, vocês verão a Deus quando estiverem limpos de coração. Ok, agora podemos perguntar, qual então é o papel de nós espíritas, vivendo aqui agora, nesse momento da transição planetária? Qual será que é o nosso papel? É o papel do guardião da luz. Nossa, eu achei, gente, essa colocação do Haroldo, eu achei muito fantástica. É o papel do guardião da luz, porque a transição planetária é treva densa, é isso que a gente está vendo agora. É o momento em que, demograficamente, um número muito gigantesco de espíritos encarnam em massa. Espíritos que estavam num estado de perturbação espiritual. Estavam em regiões muito complexas, muito complicadas da espiritualidade. Espíritos que trazem hábitos de violência, de desrespeito ao meio ambiente, de desrespeito a outro ser humano. Espíritos que não têm um amor próprio, eles não conseguem amar nem a si mesmos. Profundamente ansiosos e perturbados. Eles não têm um norte, gente, eles não têm valores. Mas eles precisam ser auxiliados, eles precisam receber uma oportunidade. E a transição planetária é quando eles vêm em massa. Mas por quê? Que é nesse momento, justamente nesse momento, que eles vêm em massa. Porque, amigos, nós também precisamos passar pelo teste de conviver com esses espíritos. Eu sempre falo assim, ó, hoje a gente pode até pensar em matar alguém, mas a gente não mata. Certo? Agora eles pensam e matam. Eles não estão nem aí. Vamos ser. Os espíritos estão vindo agora? Já estão aí. Já estão aí. Tá, mas e os espíritos de... Calma. Para que possamos fazer a virada para o mundo de regeneração, precisamos passar por essa prova de entendimento para com o outro. Precisamos passar a praticar a mansuetude. Precisamos verdadeiramente acreditar na justiça divina para comigo e para com o próximo, para que verdadeiramente possamos praticar a verdadeira misericórdia. É como um teste mesmo. Ninguém chega no mundo de regeneração se não tiver condicionamento espiritual, gente. Não adianta. É como um atleta, não se vence uma Olimpíada sem condicionamento. Os habitantes da Terra precisam de um condicionamento espiritual para darem conta de construir um mundo de regeneração. Gente, não é assim, ó, eu estou bem, eu vou fazer o bem, estou fazendo o bem, e esses espíritos que chegaram, que se dane. Não.
Então, esse condicionamento é adquirido convivendo com espíritos perturbados. Aí a gente pensa assim, nós estamos convivendo com espíritos perturbados, nós não somos perturbados. Ah, não, né? O problema está aí, gente. Nós estamos convivendo um com os outros perturbados. Estão entendendo? Porque parece quando a gente fala assim, que nossa, reencarnou aqui, nós estamos enxergando esses espíritos lá longe. Somos nós, gente. Perturbado, tudo perturbado. Tá? Então é ajudando e aprendendo a nos desenvolver, que nós vamos desenvolver o amor dentro de nós. O papel do espírita que ainda não encontraram dentro de si esses conceitos espirituais da afabilidade, da doçura, dos mundos ditosos, é daqueles guardiões que precisam manter a tocha acesa. Agora vamos ver então, por que ainda nós estamos na perturbação, que nós pensamos em matar, mas não mata, pensamos em roubar, mas não rouba, pensando em querer que o outro se dê mal, mas não faz nada para que o outro se dê mal, mas está pensando, está enviando energia. Né? Então, aí a gente pode até perguntar assim, tá, nós vamos manter a tocha acesa, sim, mas quem fará a regeneração não somos nós. Está lá no último capítulo do livro Gênesis, e agora, Lília, vai responder a sua pergunta. A regeneração é feita por espíritos superiores que também encarnam nesse planeta em massa, agora, nesse momento. É o outro lado da balança. Primeiro reencarnam os necessitados, depois vem o consolo. Vem aqueles que farão a transformação. Mas quem vai manter a chama acesa? Nós. O nosso trabalho é manter a chama acesa, a pira acesa, manter a luz acesa. E esse é um trabalho, gente, de resistência espiritual. E é disso que fala Jesus. Vós sois a luz do mundo. O pouco entendimento que a gente tem já ajuda a manter. Vocês estão entendendo? Esse pouco entendimento, esse pouquinho de evolução que a gente já tem, ajuda a manter a chama acesa. É uma pequena lâmpada, é uma vela que pode fazer um pequeno clarão. Sim, faz um pequeno clarão. Como poderá iluminar por quilômetros? Esse é o nosso papel. É que às vezes a gente alimenta uma expectativa de que nós vamos fazer a implantação da regeneração do mundo. Nós. Não faremos. Nós vamos manter os valores preservados, manter a literatura, manter a prática, manter os ambientes. Olha esse ambiente aqui. Gente, quem que mantém esse ambiente aqui, ó, nessa delícia para a gente estar aqui? Ventilador, a luz está paga, né? Que a gente está usando energia. Está pintadinho, limpinho. Tem uma pessoa que se preocupa aqui com tudo isso. Está mantendo o ambiente para que isso aconteça aqui. Para que a gente chegue aqui, não está rolando em copinho, não está com poeira. Alguém se preocupou que tinha que limpar o banco? Não. Estão entendendo? Fazer tudo isso para a chegada dos agentes transformadores. Os espíritos que vão alterar o panorama do planeta. São espíritos que já vivem a nova realidade. Não importa onde eles estejam, eles já vivem a nova realidade. E sabemos que eles já estão chegando. A gente tem notícias deles já. Né? É público e notório isso, né, gente? Então, o ambiente em que eles habitam já é ditoso. Então, eles vão simplesmente trazer os seus hábitos, trazer sua forma de viver, que para eles é comum, e inserir no planeta Terra. Nós vamos aprender com eles. E nós que estamos mantendo a chama acesa? O que vai acontecer conosco? Nós que estamos aqui para conservar,
Que esse é o papel do sal também, conservar, preservar os valores. Seremos os primeiros a aprender com eles. Né? A gente já não está aprendendo? E auxiliar-lhes na tarefa de regeneração do mundo. Trabalho de resistência, resistência mesmo, para que a gente entenda quais são os papéis que nos cabe e que não nos cabe. Então, até aqui é o Haroldo. Inspirado, porque a gente dá... Porque às vezes fala assim, nossa, o Haroldo falou, não, às vezes a pessoa vai ouvir, né, vai falar, ele falou exatamente assim, não, né? E agora nós vamos de Alberto Almeida. E amigos, todos temos uma vocação que nem damos conta, que é a vocação de nos relacionarmos com a luz. Desde criança, nós apontamos as estrelas, e quando meteoros passavam riscando a atmosfera como estrelas cadentes, nós brincávamos de fazer pedidos. Ou então, na superstição infantil, assinalávamos que verruga deveriam acontecer nos nossos dedos se nós apontássemos, né? Quando olhamos também para estrelas distantes, especialmente quando os nossos olhos visitam o céu longe da luminosidade da cidade, da poluição, e numa noite sem nuvens, ficamos a contemplar esse manto fincado de lantejoulas cintilantes, fazendo-nos remover na alma um não sei o quê, com uma estranheza que não consegue... Não é verdade? Às vezes você vê a lua brilhando, o que te faz ficar assim hipnotizado naquela lua? Às vezes eu fico olhando assim 10 minutos naquela lua. Quanto de gente para, né? E fica observando aquela luz. A nossa tendência para nos relacionarmos com a luz, ela é tão gritante que quando a luz de uma cidade por um momento se vai e se acende uma pequena vela dentro da nossa casa, não tem quem não goste de tocá-la ou riscar o dedo, né, por entre a chama, e ficamos também como que hipnotizados lá naquela luz, né? Há como um heliotropismo. O que é heliotropismo? É a mudança de orientação de organismos fixos, né? De uma planta. Para onde o sol vira, a planta vai virando, né? Então, há como um heliotropismo, não só dos vegetais e dos insetos, mas dos seres humanos também. Nós temos uma vocação que é instintiva para a luz. Não sabemos explicar como é que isso se dá, se não aprofundarmos algumas análises no âmbito psicológico. Então vamos lá. Aqui é uma parte, tá? Então agora vamos ver. Todos somos vocacionados para a luz. E esse processo vai se tornando agora ainda mais intrigante quando observamos os olhos das pessoas que amamos. Não sabemos de um momento que possa ficar gravado com tamanha gama de amor do que quando uma mãe ou um pai pega no queixinho de um filho, de uma filha. Quantas vezes for vida fora, olha nos olhinhos dele ou dela e diz: você consegue perceber o quanto papai te ama? Você consegue perceber o quanto mamãe te ama? Sim, há como que uma complexidade que se dá no olhar, porque ele fala de alma para alma. Ele fala de almas que habitam corpos. E foi por esse motivo, foi por essa razão que Jesus alertou como que uma instrução expressa, que fala exatamente dessa luminosidade que nos pertence. Se os teus olhos forem simples ou bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Tem gente que tudo que olha só vê maldade. Seca as plantas. Tem gente que tudo que olha, né? Igual diz que Jesus estava passando e tinha um cachorro morto. Já estava em estado de putrefação. E os discípulos passaram tudo, né? Nossa, que fedor! Jesus olhou para o cão em estado
de putrefação e disse assim: mas ele tinha belos dentes. Então quer dizer, tudo vai da maneira como eu olho. O país não presta, o governo não presta, ou não sei quem lá não presta, o outro não presta, nunca ninguém... Não é que hoje não presta, nunca prestou. Então, é o meu olho. Porque eu estou ajudando a não prestar. Eu estou relendo o livro Paulo e Estevão, gente, e eu achei uma coisa maravilhosa que a gente não se dá conta. Vocês sabem que Jesus parou o Saulo, né, que futuramente seria Paulo de Tarso, quando ele estava indo atrás de Ananias. Ele ia matar Ananias e todo aquele povo lá de Damasco, se não me engano. Aí, por causa da Abigail. Aí, ele estava indo atrás de Ananias. Quando chega no meio da estrada, Jesus aparece para ele, né? Isso aí todo mundo sabe, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Só que lendo mais detidamente o livro Paulo e Estevão, eu observei uma coisa. Quando Saulo fica 3 anos no deserto, ele fica junto com a Prisca e o nome do outro, um casal. Ele fica no deserto 3 anos antes de começar realmente a sua pregação do Evangelho, né? Para ele entender o Evangelho, ele ficou lá lendo e tal. Quando ele conta, porque daí o casal fala que mataram os pais deles por causa quem mandou foi o Paulo, o Saulo e tudo. Daí ele vai ouvindo aquilo e ele vai ficando: nossa, fui eu que mandei matar, né? E os dois confiando lá no Paulo, né? Trabalhando junto com o Paulo. Passou um tempo, ele falou: agora eu preciso falar para eles que é tudo por culpa minha. E ele sempre perguntava: mas o que se vocês se deparassem comigo, né, com Paulo, com Saulo, o que vocês fariam? Ah, Pedro sempre nos exortou a que nós orássemos por Saulo, para que a misericórdia entrasse no coração dele. Olha qual era o conselho dos apóstolos para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos por Saulo. Aí quando Saulo conta para Prisca e pro marido dela que ele era o Saulo, sabe qual foi a reação deles? A família deles tinha se desmantelado. Eles deixaram tudo por causa da perseguição dos cristãos. Eles estavam frente a frente com o algoz deles. Ele falou: sou eu sou Saulo. Eles viraram e falaram assim: que lindo, a misericórdia de Deus foi feita. Atingiu o seu coração, Saulo. Porque todos nós cristãos estavam orando para que o seu coração se enternecesse, que visse, que sentisse quem é o Cristo. Então vejam, o aparecimento do Cristo para o Saulo não foi gratuito, não foi porque Jesus enxergou uma luzinha diferente nele, ou isso, ou... Todos os cristãos estavam sendo exortados a orar por Saulo. E Jesus, em espírito, atendeu as orações. E todo lugar que ele contava isso para os cristãos era motivo deles saírem e falarem mais sobre a mensagem do Cristo. Todos eles então viram que a presença do Cristo era muito maior para aqueles que não o conheceram, para aqueles que o conheceram. Jesus se tornou ainda muito maior. Entendem isso? É o olhar, é aquilo que eu faço quando você chega, né? Nossa, estão matando os cristãos, e agora o que nós vamos fazer? Vamos sair correndo? Não, vamos orar por aquele que nos persegue. Cuidado para que a tua luz não seja escuridão, porque quão escuridão ele poderá sê-lo. Num paradoxo falando de luz e sombra. É em realidade uma tradução daquilo que se passa nas nossas vidas quando estamos encarnados. E os espíritos como que resgataram
tratando da cultura social, do cotidiano, lembraram Allan Kardec de que os olhos são o espelho da alma. Porque são os olhos que nos traduzem, são os olhos que nos revelam, são os olhos, para além da dinâmica física, fala de uma dinâmica espiritual e psíquica. Um olhar define, numa certa medida, o que vai dentro da alma numa circunstância. É por isso que quando alguém está muito culpado, abaixa a cabeça. Olha para o chão. Veja os criminosos quando são pegos. Eles estão tão envergonhados de si mesmos, salvo algumas raríssimas exceções, que quando não são capazes de enfrentar a câmara, que às vezes documenta, né, o seu aprisionamento, eles não conseguem olhar para a câmera, não conseguem falar com o repórter. E se você não consegue olhar para alguém, você está com muita dificuldade com você mesmo. A alma, portanto, à medida que ela vai acerenando, ela vai traduzindo de dentro de si mesma essa movimentação, à semelhança de uma candeia que expressa sua luminosidade pelo olhar. Foi por isso que Kardec falou que algumas pessoas curavam pelo olhar. O que aconteceu com Cristo, né? Porque o olhar traduz uma movimentação de fluidos e esses fluidos revelam o que vai em você naquela circunstância. Tem gente que chega perto da gente e a gente não consegue ficar. Você olha assim para ela, é a hora do quê? Sair correndo? Orar por ela. O que os apóstolos pediram para fazer com Saulo de Tarso? Um olhar de ódio não tem a mesma performance de que um olhar de ternura, porque a alma, nas circunstâncias citadas, ela está numa movimentação de fluidos bem diferenciados. É assim que um olhar de compaixão traz uma determinada profundidade que jamais se pode comparar ao olhar de uma simples curiosidade febril. Você sabe quando uma pessoa chega perto de você porque quer te agasalhar, vamos dizer assim, e quando ela quer te quebrar. Os olhos falam de quem habita o corpo, fala da alma que jaz dentro dele, e é por isso que a partir dos olhos e do olhar, talvez nós já podemos fazer algumas incursões do autoconhecimento, para saber o que se passa comigo, que não consigo conversar com os outros olhando nos olhos, ou o que se passa comigo quando alguém me olha e me sinto como que devassado na minha intimidade. E é agressivo, porque parece que perco o pudor se encaro alguém olho a olho. Parece que o outro vai me penetrar nas entranhas. Mas que entranhas são essas minhas que tenho receio que o outro possa descobrir? Essa, portanto, é uma proposição muito audaciosa, que podemos ir caminhando na direção dela para descobrir o que o nosso ser, a nossa alma, ela se revela pelo nosso olhar. E em se revelando pelo olhar, o outro também se nos revela pelo olhar. E tanto que às vezes apenas olhares são suficientes. Não precisa palavras, porque as almas se comunicam fluidificamente e telepaticamente no encontro de olhares. É uma força, uma energia que aprendemos a movimentar através de nós. Fomos vistos pelos nossos pais, pela nossa mãe. Não há experiência mais... Gente, eu achei lindo isso, do Alberto. Vou ficar falando lindo, então parar de falar lindo, mas eu achei tudo lindo. Vou deixar registrado aqui. Não há experiência mais graciosa do que a mãe olhando para a criança e a criança olhando para sua mãe quando em seu colo. Essa relação é uma das relações mais indescritíveis da unidade amorosa. Dificilmente se repete, é uma relação de amor-amor, onde a mãe amamenta a criança numa distância que possibilita um comunicado de fluidos, onde as duas almas como que se entrelaçam, agora numa perspectiva de alimentação fora do útero. É um processo externo, é a gestação extra-uterina,
E quão é importante que a mãe faça de forma inteira e não amamentando a criança de qualquer jeito, como muitas vezes a gente vê, né? Pega o peito aqui, tá o celular aqui e vai, né? Mas a hora que der um tempinho, senta com a criança e nós vamos ver isso. Às vezes, um recolhimento para poder estar ali com aquela criança. E nós vamos ver o motivo. Falando-lhe algumas palavras que suscite, alicerce, consolide uma relação de amor. Ou edifique uma relação que está em processo de desabrochamento, de reaproximação de um espírito que possivelmente não tenha vínculos amorosos com aquela mãe. E agora, pela via da maternidade, faz um movimento de aproximação para a superação de pendências do passado. Olha a importância. Tudo certo até aí do olhar? Agora analisemos. Fomos tocados por vários olhares, hoje mesmo, né? A gente foi tocado por muitos olhares de amizade, de companheirismo aqui quando vocês chegaram. E isso é muito bom, acalenta a gente. A gente chega aqui nervoso para dar palestra, para falar, né? Porque palestra é do Alberto, eu só estou replicando. Mas assim, a gente chega aqui nervoso porque é uma responsabilidade. E fomos tocados pelos olhares de vocês. Tipo assim, vai, força. E o que isso implica para nós, espíritos imortais? É interessante porque o Espiritismo teve o ensejo de nos alcançar, né? Vocês vejam que o Espiritismo nos alcançou, de vir ao nosso encontro, porque a nossa relação com as estrelas, com o pirilampo, com a fogueira, com a lareira, com a vela, ela fala da necessidade dessa relação luminosa, olho a olho. Essa busca de alguém que eu possa encontrar e que possa fazer sentido para a minha vida. E isso, gente, não pensem vocês não. É uma busca instintiva. E é verdade. Você olha no outro, você quer que o outro te fortaleça com o olhar. Às vezes você não quer nem que ele fale nada, mas ele só quer que você faz assim. Estou aqui. Põe a cabeça aqui. Chora. Deságua. Não é, gente? E temos a impressão de que vamos encontrar alguém que vai nos preencher completamente. Não é assim, gente? É a necessidade de luz. Quando buscamos a luz dos olhos do outro, a necessidade de encontrar aquilo que carecemos é o movimento quase semelhante ao dos insetos em relação às luminárias. Os insetos não sabem, mas eles são mobilizados pelo fototropismo, que também é um movimento, né, em direção a uma luz. Nós temos esse fototropismo buscando no outro o movimento da luz dele. Porém, você é a nossa luz. capaz. Eu não. É o Jesus. Jesus é a luz, pelo amor de Deus. Porém, essa busca que a gente faz em torno do outro, no fundo do fundo. O Alberto colocou assim, eu também escrevi desse jeitinho que eu achei tão bonitinho. No fundo do fundo, é a busca da gente mesmo, sabia? Sabia? Que essa busca pelo olhar do outro, essa força do outro, está faltando em mim. Eu estou buscando no outro, está faltando em mim. Opa! A luz que eu quero de fora, seja distante, seja mais próxima, seja da fisionomia de alguém que se aproxima de mim, é a luz de que careço estabelecer em relação a mim mesmo. A necessidade da busca da luz externa é a necessidade de fazer contato com a luz interna. O desejo que tenho de ser iluminado por fora é no fundo, do fundo, escrevi no fundo aqui, um convite instintivo do nosso processo evolutivo, da nossa alma, para que possamos fazer emergir a claridade que jaz adormecida em nós mesmos. Se buscamos as luzes externas,
ela nos ilumina? Sim. Se buscarmos o sol, que é o nosso rei, ele nos ilumina? Ilumina. No entanto, é precário qualquer luminosidade externa, porque por mais possante que seja, faz a sombra. Eu estou aqui, ó, na luz aqui, né? Artificial. E tá vindo um pouco de luz lá, ó, mas tem um pouco de sombra minha aqui, ó. Bastante, inclusive, não é pouco não. Não tá pouco negócio aqui não, gente, tá bastante. Sim, a luminosidade externa, quando bate em nós, projeta a nossa sombra. Porque muitas vezes, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O auxílio e passo, né, que eu sempre faço. A Débora gosta quando eu falo. Mas é assim, ó. Quando eu vou ajudar o outro, eu não tenho claridade suficiente. E o outro quer atacar a minha luz. E muitas vezes o outro consegue apagar a minha luz. Então é isso, eu preciso me fortalecer na claridade. Porque senão eu atrapalho o outro, eu me atrapalho e atrapalho o outro. Porque daí é onde ele vai ficar com raiva de Jesus. O que aquela menina está falando de Jesus? Olha o que ela está fazendo. E por isso que santo de casa não faz milagre, né, mãe? E ainda, que eu encontre alguém com os olhos iluminados, que me ame, que me enche de compaixão e de ternura, ele não será capaz de me plenificar, porque ninguém consegue se plenificar às custas da alma do outro. Somente quando somos pequenos, somos exclusivamente dependentes dos nossos pais, especialmente da nossa mãe. Mas à medida que crescemos, para falar da nossa relação existencial, carecemos encontrar-nos a nós mesmos. E sairmos dessa rota de perseguição de que alguém haverá de fazer em mim o que eu preciso fazer comigo mesmo. Se a Vanderlei estivesse aqui, ela ia falar pelo lado do psicólogo, né? Estava pensando exatamente no consultório psicológico cheio, né? Aí eu chego com o microfone, ninguém quer falar. Vocês vão fazer eu passar vergonha. Tem que beber a gente. Vocês fazem eu passar vergonha. Ela ia falar que isso que você falou, ela iria falar como psicóloga. Porque quando a gente vai na terapia, eles falam, mas isso está em você. Você está buscando no outro o que está dentro de você. E foi o que você falou da luz. Verdade, gente. E a Vanderlei, onde quer que ela esteja, que Jesus esteja abençoando ela lá na viagem dela, né? Uma linda. O que aconteceu aqui, gente? Você sabe quando você falou que às vezes a gente vai falar de Jesus, não precisa de... Não, pode falar. Isso aconteceu comigo essa semana. Quando a gente vai falar de Jesus com uma pessoa. Eu fui tentar ajudar uma amiga que está desempregada, está passando por necessidade. E eu fui falar que a vida dela, que ela tinha que agradecer a Deus pelo que ela está passando, que poderia ser pior. E ela falou assim, você com seus estudos, você só fala de Jesus e não é assim a vida. É que você não está vivendo o que eu estou vivendo, e não, sabe? Mas então, ela não sabe o que você está vivendo, né? Não, mas ficou. Ela estava falando da parte financeira. Não, né? então, aí ela ficou. Falando, ela não sabe também o que você está vivendo. Ela me agrediu porque eu fui tentar mostrar Jesus para ela. Que em vez dela ficar revoltada, para ela agradecer que ela poderia estar numa situação pior. Transmutar aquela coisa negativa que ela estava formando em torno dela, para ela trazer Jesus para ela, a energia do Cristo, para ajudar ela a sair daquela trama que ela estava. Sim, e tentando mostrar para ela que Jesus estava sendo caridoso com ela, porque ela poderia estar numa situação pior, que ela estava conseguindo pagar aluguel mesmo desempregada, pagando água, luz, comendo. Quer dizer, tem gente que às vezes perde o emprego e não consegue, vai parar na rua. Então eu queria tentar mostrar para ela, em vez de reclamar, agradecer a Deus. Nossa, mas ela ficou revoltada comigo, meteu a boca em mim. Por isso que eu falo uma coisa, auxilia e passa. Deixa ela
buscar, ela vai raciocinar. Não, ela vai raciocinar. Tudo isso que você falou, ela vai raciocinar. Talvez não agora, né? Às vezes na hora a pessoa não consegue entender o alcance da proposta, mas ela vai buscar, né? Então, aí talvez esteja uma esquina que precisamos entender. Esse movimento inconsciente da busca da luz externa é uma necessidade da luz interna. É por isso que queremos que Jesus venha nos salvar, gratuitamente, né? A gente se sente confortável com isso. Ó, venha aqui na minha religião que você já está salvo. E uma vez eu vi uma pessoa falando para outra, né? Nossa, você é tão legal, mas que pena. Você é espírita, você vai para o inferno. É uma pena. Eu olhei assim, falei, como? Mas você não considera o que está no coração dela? Não, só a minha religião. Juro por Deus, gente, aconteceu isso. Não, só a minha religião que salva. Falei, então tá bom, não vou discutir. Comigo foi assim. Ana Maria, você conhece a Tânia? Uma pessoa maravilhosa. Você conhece a Tânia, Ana Maria? Uma pessoa maravilhosa. Você acredita que porcaria ela é espírita? Vai. Vai, gente. Estão achando que a coisa é brincadeira, né? Então, vejam, para nós, ele tem que vir nos salvar. E às vezes ficamos na inércia, querendo que nosso guia nos salva, que Dr. Bezerra de Menezes nos cure, pura e simplesmente. E isso, ainda que seja nobre a intenção, é pequeno, é pouco para alguém que encontrou a doutrina dos espíritos. E já vai se dando conta nesse olhar mais profundo de que é essa construção do processo evolutivo dentro de cada um de nós e que cada um de nós somos convidados a fazer, quase que intimados pela doutrina dos espíritos, a fazer despertar em nós o que jaz adormecido. A doutrina espírita nos convoca a despertar em nós o que está adormecido, gente. E por isso que tem gente que eu sempre falo aqui, não gosta da doutrina dos espíritos. Por quê? Porque gosta de religião que passa a mão na cabeça e fala, coitadinho, me dá R$1.000 por mês e você vai estar feliz da vida e pronto, acabou. E a doutrina espírita não, ele chega aqui e fala assim, ó, dá o passe, né? Vai falar assim, ó, só que você precisa se modificar, você precisa, né? Lógico que não é do dia para a noite. Não é, mas precisa. Eu vi até uma tirinha essa semana, Peraí, deixa eu ir. Não, nem só para Eu vi uma tirinha essa semana, a mocinha veio no centro, pediu uma orientação, tal, né? Pediu ajuda, né? Ah, eu tô passando por dificuldade. Não, eu posso te indicar o caminho, mas é você que vai ter que se virar. Ah, então não adianta nada vir aqui, não. Gente, já que é pronto, quer que Jesus venha salvar. Aliás, Jesus já nos salvou. Nós não precisamos fazer mais nada, de acordo com algumas religiões, porque Ele já veio e já nos salvou. Ele veio nos ensinar a nos salvar. Não vamos esquecer disso, né? Bom, então agora a gente viu a necessidade da gente desenvolver essa luz interna, tá? Ok. E tem alguma receita, alguma dica de como nós fazemos para fazer brilhar então essa luz interior? Havia uma mestra sufi, já idosa, que colocou aos seus discípulos uma lição. Vendo a mestra, debruçada à beira da estrada, perguntaram: mestre, o que procura? Não importa o que eu procuro. Como que não importa, mestre? Você está aí procurando descabelado alguma coisa? Estou procurando sim, uma agulha. Mas onde você perdeu a agulha? Perdi essa agulha, não sei onde. Não importa onde que eu perdi. Mas como que não importa se você está procurando?
Se não importasse, ele ia deixar para lá. E começaram a ajudar para que se encontrasse a agulha. E novamente alguém se voltou para ela e perguntou: mas mestre, você não tem pelo menos noção de onde perdeu a agulha? Já disse, não importa onde eu perdi a agulha. Eles não estavam entendendo, mas como não importa se você está querendo encontrar a agulha. Ah, eu perdi lá dentro de casa, mas aqui está claro. Por isso estou procurando aqui. Eles achavam que ela estava ficando maluca, porque a lógica é: não posso procurar no lugar claro se perdi no escuro, certo? Não, eu vou procurar onde eu acho que eu perdi. Agora vou sair lá no meio da rua. E o procurador nessa metáfora é o espírito imortal. É a metáfora da luminosidade interna. Esse procurar a agulha fora faz menção às coisas que procuramos para nos preencher por fora. Porque precariamente entendo que se por fora tiver tudo bem, está tudo certo. Lê do engano, né? Mas desde há muito já sabemos, já estamos percebendo que não é assim. Dentro é o ego, aquilo que jaz no interior da casa, significa personalidade. Dificilmente damos a importância que merece de tratarmos a personalidade, de a estruturarmos, de estruturar o nosso ego. E ficamos na exterioridade, ficamos no corpo físico e nas coisas de aparências externas. É necessário entrar dentro da casa, mesmo estando escuro, diria mesmo, nesse momento. Até porque está escuro. Não tem alguém perfeito aqui, gente? Se tiver, me desculpe pelo que eu estou falando. Mas está escuro aqui dentro. Né? Porque dentro da casa há a significação do ego humano. Há o significado do que efetivamente devemos procurar. E principalmente levar a luz para dentro dessa casa. E hoje já sabemos onde procurar, porque estamos aqui. O Espiritismo nos dá a chave. E no próprio Pai Nosso, Jesus nos dá a chave. Livrai-nos do mal. Aí todo mundo, é o que eu sempre falo aqui. Quando todo mundo fala isso, e eu vejo escrito no Face, eu vejo gente que põe aqui no pé, põe no braço, põe nas costas, põe não sei aonde, põe não sei, livra-nos do mal, do outro. Não, sai de casa, Senhor, livra-me do mal. É isso que você está falando, do assaltante, do outro que vai me fazer isso, do outro que vai me fazer aquilo. Mas e eu? E o meu orgulho? A minha inveja? A minha maledicência? O egoísmo? O que mais? Intolerância? O que mais, Thaís? Vai lá, Eliana. Preconceito. Ana Maria, o que mais? Julgamento. Livra-me desse mal, porque é esse mal que vai me fazer mal a hora que eu sair lá na rua. Então, se você pôs aqui no pé, aqui nas costas, aqui nesse braço, aqui na barriga, na perna, de trás para frente, de vez de enviesado, lembre-se, livre-se do mal primeiro que está dentro de você, porque daí o mal lá de fora não vai te atingir. Vixe, essa foi forte. Nossa, até eu agora. Coisa até eu aqui agora. Falei, gente do céu. Porque dentro da casa, há a significação do ego humano, há a significação do que devemos procurar. E principalmente levar luz para dentro dessa casa. Desta casa, minha casa, que eu. E hoje já sabemos onde procurar porque estamos aqui. O procurador, quando se acha, tudo mais é consequência. É a periferia. Se o ser consegue encontrar a si mesmo, se ele consegue desfazer os nós, o processo iluminativo vem e é inevitável. É quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará.
Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. É isso. É essa verdade que incomoda. É saber que eu tenho que mudar. Por isso que eu não gosto muito do Cristo, né, também. Então, uma agulha vai ter o sentido da agulha, do que efetivamente está fora de mim. Porque ele, iluminado, saberá usar a agulha, ou seja, uma alma que vai se iluminando, ela sabe como usar um título, uma profissão, ela sabe como ocupar uma função social, ela sabe que ela está mãe, mas ela não é mãe, que ela está desenvolvendo o papel de mãe, de pai, ela está profissional, ela está dirigente do centro espírita, mas ela não é dirigente de centro espírita, ela está, tudo está, e ela sabe como lidar com o status, lidar com o prestígio, se o prestígio chegar, com o seu próprio corpo, ela sabe como lidar com o seu próprio corpo, como lidar com a própria personalidade, como lidar com os acontecimentos exteriores. E o principal, lidar com o seu próprio ego. Ela aprendeu. Que orgulho que eu vou ter de ter uma casa lá na praia, lá em Miami, lá em não sei aonde. E vou tratar todo mundo dando pisoteado em todo mundo. Que felicidade que é essa que eu tenho? Ela sabe, portanto, que quando ela desencarna, fica tudo isso aí, fica corpo, prestígio, cargo, patrimônio. Patrimônio que, dependendo, se transforma em manicômio. Manicômio. Olha o que o Alberto coloca. Gente, achei demais isso. É porque o pessoal vai ficar brigando depois pela herança, continua brigando pela agulha. Nós estamos brigando por aquilo que é insignificante, externo, que é uma agulha. Mas queremos a agulha. Estamos doidos pela agulha. A gente faz qualquer coisa pela agulha. Alberto Almeida conta que numa reunião mediúnica, gente, essa eu achei demais. Um companheiro desencarnado chegou e disse assim, a porta, começou assim, o desencarnado, né? O Alberto Almeida era o doutrinador. A porta é muito estreita, muito estreita, muito estreita. Aí o Alberto pensou, o Alberto Almeida, que era um espírito evoluído que ia dar uma mensagem, mas daí, com o discorrer da mensagem, ele percebeu que era um pobre coitado igual a gente. E começou a lamentar que a esposa o tinha esquecido, estava com outro homem. Mas caramba, ele era defunto. Como é que ela não poderia ficar com outro homem? Aí começou a queixar dos filhos, que os filhos não pronunciavam o seu nome. Porque a esposa é uma relação diferente, mas e os filhos, não lembrar do pai? Aí ele começou a entoar o discurso de autodefesa. Ai meu Deus, olha o que ele falou. E o Alberto Almeida já conheceu o cara, já sabia quem que era, porque ele falou quem era pro Alberto Almeida, mas é que o Alberto Almeida não colocou o nome dele na história. Daí ele começou assim, eu fiz palestra espírita, ui, coordenei grupo espírita. E onde estava o Bezerro de Menezes que não veio me receber? Falou pro cara, palestrante espírita. Ele estava reclamando o quê? A luz externa, certo? E detalhe, ele ainda estava morando na casa dele. Ele estava perturbando lá, junto com a esposa dele. Olha isso, gente. Que estava com outro homem, que para ele, ela estava traindo ele. E junto dos filhos dele. Que esqueceram que ele era o pai, estava chamando o outro até de pai. E ele fazia palestra espírita. Pior de tudo, ele fazia palestra espírita, quer dizer, ele estudava, ele conhecia. Olha o que é procurar a agulha fora, não se procurar, não se autoconhecer, não colocar a luz dentro. Aí põe aqui na testa, livrar-nos de todo o mal. Lá de fora. E detalhe, né? Tava morando. Então Alberto percebeu a evidência de que ele tinha sido um companheiro que viveu apenas para fora. Conduziu a luz, ele conduziu a luz, igual eu aqui agora. Estamos conduzindo a luz. Mas eu estou estudando tudo isso aqui e não estou me iluminando. Fico preso na agulha. Entrou até na casa, talvez. Entrou talvez a luzinha ali, né? Ah, eu sei que eu devo fazer isso, que eu devo fazer aquilo, mas não se achou como procurador. Porque enquanto o procurador não se acha,
não se revela a si mesmo, não procura saber o que está fazendo de mal para o outro, que está fazendo com ele mesmo, né? Ele não se ilumina. Agora sim, gente, não é perfeição do dia para a noite, tá? Mas já ir percebendo e ir moldando. É o batismo do fogo. O fogo molda até o mais duro dos metais. Então Jesus veio não batizar na água, mas no fogo. Por quê? Nós vamos nos moldando ao que o Cristo falou, ao que Ele é como modelo e guia. Vamos, aos poucos, nos moldando. Igual quando a gente vê aquele cara que faz aqueles bichinhos de vidro. Ele não vai moldando, puxa daqui, puxa dali, puxa de lá, faz uma tartaruga. Puxa daqui, puxa de lá, faz um jarro. É assim também com a gente, né? E foi dialogando, o Alberto foi dialogando com ele. Quando perguntou se ele sabia onde estava, ele disse: sim, eu sei, numa reunião mediúnica. Mas você sabe onde você está, em qual cidade? Quando o Alberto disse para ele que ele estava em Belém do Pará, ele: nossa, Belém do Pará, longe da cidade onde ele estava. Sabemos que para essas questões espirituais, essas distâncias, né, são insignificantes. Mas foi assustador, porque ele ficava grudado lá na casa no estado dele. Mas ele estava reclamando o quê? A presença do Bezerras. E quando ele falou do Bezerra, o Alberto perguntou assim para ele: quem você acha que trouxe você aqui? Ele nem percebeu quem trouxe ele. Eu não sei, são aqueles que te amam. Que o trouxeram porque você não está numa boa condição. Ele não percebeu. Mas o trabalho que ele fez deve ter gerado alguma, né, misericórdia divina, alguma coisinha que ainda ele não conseguiu ver os espíritos superiores, mas os espíritos superiores estavam com ele. Você ainda quer ter propriedade sobre a casa, quer ser dono da esposa, quer ter a tutela dos filhos que você já perdeu, porque você já saiu desse lugar. É um papel de pai. Quando eu desencarnar, acaba o papel de pai, acaba o papel de mãe, acaba eu ser financeiro lá da cauda, acaba tudo. Eu posso até manter no mundo espiritual essa vocação, mas aquele papel e aquele lugar, enquanto encarnado, já era, foi-se. E quando o Alberto convidou a seguir em frente, primeiramente ele resistiu. E ele resistindo até... Ele resistiu, gente. Ele resistiu da doutrinação. E quando ele começou a aceitar, eu comecei a dizer a frase com que ele iniciou a nossa conversa. Sim, gente, a porta é muito estreita e muito estreita. Mesmo você sendo um palestrante espírita. Entenderam agora? Percebemos então que a nossa relação com o Espiritismo é com aquilo que ele vem nos esclarecer. Isso é muito importante. Muito importante. É para compreendermos que, para além das luzes externas, onde ficamos fixados, das estrelas aos neons, das luminárias aos olhos de alguém, aprisionando alguém com o compromisso de nos carregar, isso que é o pior. A quem delegamos a responsabilidade de nos planificar. Para além de tudo isso, o procurador precisa entender que necessita se achar. Essa é a proposição espírita. Enquanto eu não me der conta... Gente, a gente fala tanto... O cara era doutrinador espírita. A gente fala tanto que a gente vai reencarnar, que vai deixar tudo isso aqui. Quantas esposas nós já tivemos, quantos maridos nós já tivemos, quantos filhos nós já tivemos. Nessas encarnações todas, quantas cidades nós já vivemos, quantas línguas nós já falamos, quanto modo de vestir que nós já tivemos. A gente está cansado de falar isso. Aí a gente desencarna e chega lá. Que era o Dr. Bezerra. Por isso, em Espiritismo, costumamos dizer que vivemos fases. A primeira fase é quando frequentamos o centro espírita, aí queremos tomar passe, queremos ficar bem, queremos ganhar na Mega Sena, claro que para dar dinheiro aos pobres, né? Sempre a gente diz isso. Queremos a cura para todos os nossos males, dos materiais aos espirituais. Vamos tomar paz com as mãozinhas harmonizadas, né?
Eu achei tão engraçado ele falar isso. Vai tomar passe com as mãozinhas harmonizadas, a cabeça não está harmonizada, está com 1 milhão de minhoca. Mas as mãozinhas estão harmonizadas, parece que o passe entra pela mãozinha, né? A mãozinha está harmonizada. E aqui você está, ai, fulano fez isso comigo, Jesus. Eu não quero que nada de mal aconteça para essa pessoa, mas que ela vai... Gente, uma vez eu ouvi de um espírita dizendo assim, sabe qual é o problema da gente conhecer e saber que existe reencarnação? Que eu sei que a pessoa vai pagar o que ela me fez, mas a pena é que eu não vou ver. Que eu falei, Jesus Cristo amado, não, se eu estiver na outra encarnação, ele vai estar no meu lado sofrendo, mas eu não vou ver, eu não vou saber que ele está sofrendo porque ele me fez. Mas a pessoa estava desesperada, viu, gente? Depois ela se harmonizou, mas na hora saiu isso, né? E aqui sai mesmo da gente. Gente, somos todos imperfeitos. Sai mesmo. Na hora da raiva você fala. Entrar no Espiritismo, então, é um primeiro encaixe, é um primeiro movimento. E depois vem o segundo movimento, começamos a dar permissão que o Espiritismo entre na gente, ou seja, a mensagem começa a nos banhar, começa a nos penetrar. É o momento, portanto, que eu começo a entender o que é o Espiritismo. Começo a fazer uma leitura mais profunda de mim mesmo, começo mergulhando nos estudos da doutrina dos Espíritos, de grupo, começo a me apropriar do conhecimento das leis e começo a ter uma nova releitura da realidade de mim mesmo. O que é que eu estou fazendo aqui, hoje, nesse planeta? E um momento interessante e curioso, de onde saio daquela instância mais primária, mais precária, na qual eu espero que o Espiritismo faça tudo por mim. E começo a entender que o Espiritismo é que tem que fazer parte de mim. É um segundo movimento. E o terceiro movimento é o movimento iluminativo. É quando o Espiritismo começa a expressar-se através de mim. No primeiro movimento eu entro no Espiritismo. No segundo movimento o Espiritismo entra em mim. No terceiro movimento o Espiritismo começa a espraiar-se a partir de mim. Ou seja, é o momento iluminativo. É o momento onde eu faço despertar o Deus com D minúsculo que dorme dentro de mim. O Deus que eu sou. Minúsculo. Por isso o biógrafo de Chico Xavier haveria de dizer: a mensagem mais bonita que Chico pôde deixar, ele não psicografou, porque foi a vida dele. Chico Xavier era a mensagem. Então, quando vamos entrando nesse movimento de iluminação, eu deixo para fazer um outro movimento, mais grandioso, porque eu já não preciso mais dessa luz externa. Eu trago a luz interna, então eu já posso soltar o meu filho, eu já posso aceitar que o esposo não quer mais conviver comigo, vai viver com outro em vida ainda. Aceitar que o esposo caminha para uma desencarnação, ou a esposa, ou um filho, e a relação corporal vai ser interrompida. Ou de que um determinado parente, ele vive uma experiência de aventura, por escolha, e é o seu momento evolutivo, e eu preciso aceitar, porque eu não posso lhe dominar o livre-arbítrio, não domino nem o meu, e aceito sem me desesperar, sem me revoltar, sem condenar ninguém. Esse momento é o terceiro. Ah, mas aí, falta muito ainda, acho que eu estou no primeiro ainda, mas tudo bem. Não, esse aceitar, Tânia, esse aceitar, cara, esse é danado, viu? É um momento onde aos poucos deixo que essa luz dentro de mim se expresse através das virtudes, experiências, talentos e competências, pois foi o que Jesus veio nos ensinar no Sermão do Monte. É nesse momento que a doutrina dos Espíritos começa a se expressar a partir de mim, que eu dou já não só a partir de mim, o passe que eu dou já não são só os espíritos que dão o passe, porque quando a gente vai dar o passe e a gente não está bem, os espíritos que, às vezes a pessoa fala assim, nossa, tomei um passe com o André, delícia. Gente, eu só fiz o papel ali, o ritual, mas quem deu o passe mesmo foram os espíritos, porque a pessoa precisa que alguém fique na frente dela, né? Então, se não tem tu, vai tu mesmo, Andréia, né?
mas não fui eu. Mas quando eu já estou assim, né, nesse terceiro movimento, porque a energia será minha, porque a energia que disponibiliza para atender aquelas pessoas é de alta qualidade. Os espíritos já não vão ter tanto trabalho comigo. Já não é mais a fala simplesmente que acontece nos estudos e nas palestras. É a energia que eu comunico. É o cuidado que eu tenho com as pessoas. É, portanto, algo que vai além daquilo que eu dou. Porque eu dou-me naquilo que eu faço. Essa foi a fala de Jesus do seu tempo. Brilhe a vossa luz. Olha o tanto que a gente falou de uma frasezinha do Cristo, gente. Ninguém pode esconder uma cidade que está edificada num monte. E se você faz brilhar a sua luz, as pessoas podem reconhecer não você, mas o Pai que você revela. Brilhe a vossa luz para que se possa louvar o Pai. Ele não diz brilhe a vossa luz para que as pessoas possam te incensar. Não, a proposta não é egóica. A proposta é a do procurador que se revela espelhando o Criador, o Divino. Daí ele diz que devemos fazer brilhar a nossa luz para que as pessoas possam glorificar o Divino. Vocês viram que a hora que o Paulo de Tarso disse, que eu contei no começo, que ele se converteu a Jesus, depois de tudo, aquele derramamento de sangue, o que aquelas pessoas então, o que mais tocou aquelas pessoas? Foi o movimento do Cristo, foi a resposta às orações. Não foi tanto Paulo, entenderam? Dá para entender isso, gente? Não foi tanto o Paulo, foi o movimento do Cristo que fez com que mais pessoas levassem o Evangelho, acreditassem muito mais nas palavras. E esse movimento de Paulo é fantástico, né? Mas quando a gente traz uma luz que às vezes é a sombra, a gente quer ser incensado, quer ser reconhecido de uma forma indébita, para que possamos ocupar o lugar que é o lugar de Deus. Então queremos que as pessoas gravitem em torno nosso e não gravitem em torno do divino. Mas quando a minha luz ela é autêntica, ela é verdadeira, ela me remete ao divino, e ela me remetendo ao divino, eu esplendo a luz, eu faço com que ela possa brilhar. E estou efetivamente revelando que eu me encontrei. Quando alguém olhar para você e ver o Pai, porque você não está naquela coisa, eu posso, eu sou, eu estou fazendo. Não estou fazendo nada. Igual eu estou falando para vocês, só estou lendo isso aqui, porque quem falou tudo isso foi o Alberto. Nós estamos estudando junto, é o que eu sempre falo para vocês, a gente está estudando junto. Não adianta eu querer. Não adianta. Vocês já falaram, né? Eu seja instrumento de vossa paz, instrumento, né? Vá e pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. Mas o essencial são os atos. Perfeito, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. É o procurador que se achou e que comunica na sua vida, seja quando fala, seja quando silencia, seja quando atua, seja quando age, seja quando toca, seja quando olha, seja quando escuta, seja como seja, ele o faz centrado na divindade. E ele revela a divindade. E ao revelar a divindade, as pessoas se aproximam, se beneficiam, porque entende a divindade, porque encontra um Deus, o Deus maior, e não o Deusinho aqui. E encontra um Deus com D maiúsculo, porque o Deus com D minúsculo foi despertado. O Filho despertou, revelando o Pai. Foi o que aconteceu com Jesus, gente. Lília, você está entendendo? Eu falo que você está entendendo, mas assim, sabe? Silvanês, está entendendo? Pelo amor de Deus. É por isso que até hoje a humanidade confunde Jesus com Deus. Quando o Felipe fala, você fala tanto do Pai, mostra-nos o Pai. Todo tempo estou convosco, quem me vê, vê o Pai. Mas ele não quis dizer, eu sou Deus. A intimidade dele era tanta com Deus, que começou essa confusão lá no século III, já quando houve uma grande briga no início
das igrejas por causa da questão Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo eram 3 pessoas num só Deus. Na realidade, Jesus, ele atingiu esse estado crístico, ele nunca chamou Jesus Cristo, o nome dele não era Cristo, ele atingiu a luz, o ser, a identificação tamanha com o Pai, que ele chegou a essa postura de vida. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. E aí começou toda a confusão. Jesus ser Deus. Ser Deus. Foi. Ele chegou ao estado divino. Verdade. Todos nós somos chamados. Foi tão intrínseco a revelação de Jesus, das leis de amor, que as pessoas até hoje acham que Jesus e o Pai são uma pessoa. Ou são o mesmo. Um grande mistério, como propõe a cultura cristã, na sua majoritária expressão, de que Jesus, o Pai e o Espírito Santo são uma unidade só, sem compreender muito bem que cada um é um. Para nós espíritas tem um outro colorido. Jesus foi o Espírito de tal modo revelador da divindade que se confundiu com a divindade. Porque a luz esplendeu de tal monta, com tanta grandiosidade, que até hoje ela ficou inapagável ao longo do tempo. Porque a luz de Jesus não foi a de um sol que só ilumina durante o dia. E quando ele se vira, faz escuridão. A luz de Jesus é uma luz inapagável, profunda, e que penetra as almas por dentro. E que se revelou por inteiro no olhar que colocou diante do que para a multidão era uma prostituta, para ele, porém, via como uma irmã caída. No olhar que colocou no cobrador de impostos, que para a multidão era simplesmente um avarento, Jesus compreendia que era apenas um homem que se tinha desviado da sua função. No olhar que colocou naquele doutor da lei, Nicodemos, que procurava durante a noite, às escondidas, lhe beber na fonte de sabedoria, Jesus apenas compreendia que era um homem sequioso da verdade, mas não importava o fato de que Nicodemos estava preocupado em que pudesse ser descoberto e seu status ficar comprometido dentro do seu grupo de poder, porque ele era do Sinédrio, né? O olhar de Jesus foi um olhar que revelou o olhar divino, descrito no Sermão da Montanha, quando o homem já está apto a se relacionar com toda a criatura do universo, porque seu coração está limpo, pacificado, cheio de misericórdia, mas principalmente cheio de amor. Por isso, caríssimos amigos, nesses dias que caminhamos dentro da doutrina dos Espíritos, somos demandados a sairmos da posição daquele que apenas frequenta a casa espírita, ou que possamos ser aquele que já faz um mergulho nos estudos e fazer uma análise para atuarmos em nós a doutrina dos Espíritos, numa perspectiva mais profunda, mais objetiva, de acharmos-nos e achando-nos, possamos fazer revelar a nossa luz, que brilhando possa contribuir na transformação planetária. Possa iluminar o nosso lar, possa banhar o nosso corpo, porque essa candeia que se acende dentro de mim gera-me saúde e paz, mas ela se espraia em todas as direções e entre encarnados e desencarnados. Ela faz parte de um sincronismo com a figura excelsa do Cristo, Jesus, que nesses dias espera que possamos ser luzes. E o que ele nos diz? Vós sois luzes, brilhe a vossa luz. Observe que Jesus não disse, acenda a tua luz. Ele não disse, Alessandra, acende a tua luz, filha. Não, brilhe porque ela já está aí dentro. Só que o que não está deixando ela brilhar? O livra-me do mal. Nem eu, vou ficar quieta então. Tá certo, deixa quieto. Alessandra, deixa quieto. Vamos trabalhar em silêncio. Vamos trabalhar em silêncio, porque ninguém mais aí no centro depois. Ele espera que possamos entrar nessa cadeia, nessa rede de luminosidade perene, a fim de que nós possamos diminuir a dor, o descaso, a sombra, a violência, o preconceito, a limitação, a indiferença que tem preenchido a Terra nesses dias, que parece anda mal frequentada. Sim, amigos e amigas, essa espera da figura excelsa de Jesus,
que deveria vir no formato do Consolador prometido, essa necessidade que temos de segui-lo e usufruir daquilo que ele nos oferece, deve ser o combustível para seguirmos servindo, atendendo, despertando, acolhendo. Esse momento, que é um momento grandioso, onde temos que enxugar a lágrima furtiva, viu, Alessandra, que corre aqui solitária no nosso rosto, mas também devemos ajudar o outro a enxugar a lágrima dele. Mas não vai afogar o outro. Não afoga, viu, Mara? Tá? Não vamos afogar ninguém. Deixa ele chorar até ele entender, né? Vamos dar as premissas, mas deixa ele entender. Esse momento, que é um momento grandioso... Gente, nós já sabemos que a gente sofre, né? A gente pode até não entender, mas a gente já sabe. Mas, meus amigos, tem muita gente que chora e não sabe, e sofre. Acha simplesmente que é um esquecimento de Deus para com a sua pessoa. Ou ainda, obra do acaso que ele esteja sofrendo daquele jeito, que Deus nem existe. Porque não descobriu ainda as entranhas da sua dor. Porque ainda está fora da casa procurando a agulha, achando que a sua solução deverá vir de fora. E deverá vir de alguém ou de coisas. Ainda não descobriu as verdades contidas na escalada do Sermão da Montanha. Ainda não subiu o degrau do pobre de espírito, porque não atentou para os objetivos da vida, do porquê estamos aqui. Não trespassou, portanto, e assim não chegou no consolo para si mesmo. Está vendo a importância da gente saber? Que eu já tive muitas encarnações, viu, Lília? E o que eu estou passando aqui hoje pode não ser resultado das minhas obras de hoje. É muito... Não experimentou a mansuetude, porque não se deu conta de que precisa se vencer. Vencer dentro de si o seu maior inimigo, ele mesmo. Portanto, ainda não sente plenamente a justiça do Criador, porque a espera somente para os outros, né, Silvanice? E não admite para si mesmo, justamente pelo fato de não compreender a justiça da reencarnação, que é a face do verdadeiro amor de Deus. E assim, não se dá conta da misericórdia que o rodeia e rodeia todas as criaturas deste mesmo Deus de amor, bondade e justiça. Agora vocês estão vendo aí a pergunta que eu estou fazendo, né? A proposta da doutrina dos Espíritos é revolucionária? Sim, é. É porque propõe nos apropriarmos de nós mesmos, com todos os subsídios possíveis. E, gente, a doutrina dos Espíritos está me dizendo que eu não dependo de nada e nem de ninguém para me chegar ao Pai. Eu dependo de mim mesma. Não tem desculpa. Sim, e é porque nos propõe apropriarmos de nós mesmos, com todos os subsídios possíveis e inimagináveis, mas ele nos dá o subsídio no campo físico, psicológico e espiritual, com assessoramento direto, através das obras psicografadas, por espíritos seculares que encarnam e desencarnam já com a experiência do entendimento do nosso psicológico, neles mesmos. Por isso que eles vêm e falam, trazendo conhecimento, para que se efetive o autoconhecimento. Por isso se chama a doutrina dos Espíritos. Parece demais? Vamos dar uma voltinha pelo Evangelho? Olha a pequena volta que nós estamos fazendo nesse Evangelho. Nós estamos no capítulo 4 ainda. Dê uma voltinha pelas obras da codificação, pelas obras de Francisco Cândido Xavier, pelas obras de Joana de Anjos, assim para não nos alongarmos, né, em demasia. Ah, mas Andréia, são obras de difícil entendimento. Meu Deus, mas temos excelentes palestrantes que nos ajudam nesse aspecto. Mas sim, tem um porém. Você vai precisar reservar um tempinho para que se efetive essa sintonia, gente. Esse tempinho que vocês estão reservando aqui. A Tânia veio de Andirá, né? Acabou. A gente precisa continuar estudando. E você estudava em outro lugar, né, Tânia? Numa outra cidade, né? Você participou de outro centro. Aí quando você veio para cá, você já procurou um centro para você continuar.
Então quer dizer, né? O seu Oswaldo também. É alimento da alma. Você tem que comer todo dia, você tem que alimentar. Ai, repete isso aí pra mim, vai. Porque isso aí foi bonito demais. Jesus. Fala com as suas palavras. Com a sua boca. É o nosso alimento da alma. Do mesmo jeito que alimentamos com comida todo dia, temos que alimentar a alma com o espiritual. Entendeu, gente? É isso que eu falo. Ela veio de longe e foi procurando e achou nós aqui. Eu já frequentei esse alimento. Ah, já frequentou há 20 anos. Quer dizer, não esqueceu o endereço. Que bom. Vou repetir. Por isso a doutrina dos Espíritos nos propõe apropriarmos-nos de nós mesmos, nos auto-encontrarmos e fazermos com que o nosso espírito banhe de luz a nossa personalidade, nossas funções, o nosso corpo e banhe as nossas interações sociais para oferecer ao mundo aquilo de que tanto necessitamos nesses dias: luz. Luz, que é a manifestação do amor materializado na forma das virtudes. Portanto, que brilhe a vossa luz, que brilhe a nossa luz. Tem um poema aqui do Rabindranath Tagore que o Alberto Almeida, ele declamou esse poema, tá? Psicografado por Divaldo Franco com parceria de Vera Cohen. Já chegou 4 horas, mas será que eu posso falar? Você tem um tempinho? Mais 5 minutos? Né? Então vamos lá. Ele falou declamado, né? Só que eu não dou conta. Não dou conta. Cerra a janela dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta tua alma e deixe que ela voa como uma águia de asas douradas a planar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio a quebrar nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular o vento. Vê o quebrar das ondas a sorrir, suavizando a brancura da areia. Observa o rubor das rosas e esmaga aos pés as folhas da camomila, incensando o ar com seu doce perfume. Vem comigo preparar a casa para a chegada do amado. Ele virá durante o dia ou no correr da noite. Ele virá. Quem sabe cavalgará na madrugada fria. E quando ele chegar, correrei para ele e direi: amado visitante, quanto te esperei. Teci guirlanda de flores e pus guizos nos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangi as cordas finas do bambu em tua honra. Tu viestes a lourar as tranças negras da meia-noite, transformando em dia o meu interior de sombras. A tua carruagem parou à porta da minha casa, descerrei os meus olhos para ver a luz do dia, e ele se envergonhou diante do teu esplendor. Amado visitante, quanto te esperei. Tentei trêmulo tocar as tuas virtudes, e tu não me censurastes o atrevimento. Estendestes as tuas mãos compassivas e lograste-me oferecer as tuas graças. Amigo, vem comigo. O Consolador chegou. Enxuga a lágrima solitária e furtiva que viaja na tua face. Celebra comigo a chegada do grande amigo. Esmaguemos aos pés as folhas de sândalo, de camomila, e aguardemos em silêncio que os seus passos transformem em perfume a sua chegada. A minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a dançar tocando guizos, os cantores voltarão a cantar, e eu que nunca cansei de te esperar, colocarei sobre o velador a candeia, para que ela ilumine aqueles que não conhecem o teu amor. Amado visitante, agora que eu te encontrei, seguirei contigo, esmagando rosas, acendendo estrelas, despertando o sol, prateando a noite, salpicando de espumas o rigor da areia, levando pela mão um amigo. Seguirei contigo. Juntos experimentaremos o usufruto da poderosa semeadura que tu estabelecestes no movimento de ventura. Vem comigo, deixa eu estar contigo. Assim seja. Obrigada.